Olá pessoal, tudo bem? Professor William, vamos lá para mais uma aula. E a aula de hoje é sobre misturas. A aula passada a gente começou a falar sobre substâncias, as definições, as características, as classificações. Na aula de hoje a gente vai usar praticamente o mesmo raciocínio, só que agora o quê? Sobre misturas. E aí é muito importante que fique claro na sua cabeça as principais diferenças. O que eu preciso pensar para conseguir reconhecer que é uma mistura e o que eu preciso pensar para conseguir reconhecer que o meu sistema em questão é, de fato, uma substância, beleza? Então, mais uma vez, fica ligado, presta atenção, porque são conceitos simples, são conceitos muito básicos, muito fáceis, só que normalmente a galera costuma confundir pra caramba, costuma, né, fazer algumas misturas aí, algumas complicações e acaba perdendo uma questão que é relativamente tranquila, relativamente simples. Vamos lá, então? Papel e caneta na mão, vai copiando aí, vai prestando atenção, vai acompanhando. E aí lembra que sempre após as aulas, eu sempre vou disponibilizar um material, uma lista de exercícios referente à aula que você acabou de assistir. Justamente para você conseguir colocar em prática, para você exercitar, para você realmente verificar que você aprendeu o conteúdo. Então, eu estou procurando fazer aulas um pouco mais curtas, mais ou menos aí 30 minutos, mas extremamente focado naquilo que realmente você precisa saber sobre determinados assuntos. Eu vou ficar aqui divagando, contando história, falando um monte de groselha que não é importante para a sua prova, que não é importante para que você tenha uma alta performance na hora de resolver uma prova de vestibular. Então, vamos lá. Seguindo aí, então, o nosso assunto de hoje é sobre misturas. Qual que é o conceito? Qual que é a definição? Muito provavelmente, se eu te pedir um exemplo de mistura, você vai me dar N exemplos. Na ponta da língua, você vai conseguir me falar vários exemplos de mistura. Mas se eu pedir para você definir, explicar, falar o que é, aí pode ser que a conversa mude de figura. Porque muita gente, muitos alunos, às vezes, tem essa dificuldade de saber explicar o que é. E eu sempre vou bater nessa tecla, eu sempre vou pegar no seu pé. É muito importante saber conceito, saber definição. É cobrado, sim, já foi cobrado em segunda fase, em questões discursivas, de universidades aí extremamente concorridas, e a galera não se atentou para isso e acabou perdendo uma questão que era fácil. Então, vamos lá. Mistura, o conceito, a definição. É sempre um sistema constituído por dois ou mais tipos de quê? Espécies químicas. Ou seja, imagina, quando eu falo sistema, significa que é aquilo que eu estou estudando. Então, imagina um copo. Quando eu olho para aquele copo e dentro desse copo eu tenho duas ou mais espécies químicas diferentes, dois ou mais tipos de espécies químicas diferentes, dois ou mais tipos de moléculas, significa dizer que esse sistema é o quê? É uma mistura. Cuidado, eu não estou falando que para ser mistura tem que ter duas ou mais moléculas. Não é isso. O que eu estou te falando é que mistura, eu preciso ter dois ou mais tipos de moléculas diferentes, dois ou mais tipos de compostos diferentes, dois ou mais tipos de espécies químicas. Podem ser necessariamente duas moléculas diferentes? Pode, mas eu posso. Normalmente, no nosso mundo real, eu não vou trabalhar com um sistema com duas moléculas, vou trabalhar com milhões de moléculas. Aí, se desses milhões de moléculas, se forem moléculas diferentes e estão juntas no mesmo recipiente, no mesmo sistema, eu tenho uma, beleza? Então, por exemplo, digamos que dentro de um becker, dentro de um copo, dentro de um recipiente qualquer, eu tenho água e HCl. Pensa comigo, as espécies químicas que estão presentes no meu recipiente, no meu sistema, são espécies químicas iguais ou diferentes? São espécies químicas diferentes. Portanto, esse sistema aqui é um exemplo de quê? De uma mistura. Então, se você observar aqui, ó, essas duas representações de cima correspondem à água. Essas duas representações de baixo correspondem a quem? Ao HCl. Então, como o meu sistema é constituído de espécies químicas diferentes, não me interessa a quantidade. A condição é que eu tenha pelo menos dois tipos. Então, toda vez que eu tenho dois ou mais tipos de espécies químicas, dois ou mais tipos de compostos, dois ou mais tipos de moléculas diferentes juntas, dentro do mesmo recipiente, eu tenho uma mistura. Por que eu estou fazendo questão de falar
de diferentes formas a mesma coisa. 2 ou mais tipos de moléculas, 2 ou mais tipos de compostos. Porque se eu falo só moléculas, eu estou pressupondo que o tipo de ligação que existe é obrigatoriamente ligação covalente. E uma mistura ou uma substância, ela não é necessariamente formada só por ligação covalente. Então, quando eu falo 2 ou mais tipos de moléculas diferentes, eu estou pressupondo que a ligação é covalente. Quando eu coloco 2 ou mais compostos, tipos de compostos diferentes, é uma expressão mais genérica. Significa dizer que eu posso ter ali dentro espécies químicas formadas por ligação iônica. Então, por exemplo, se eu tenho um recipiente água e sal, as moléculas de água são formadas por ligação covalente. O sal é um composto formado por ligação iônica. Então, se os dois estiverem juntos dentro de um mesmo recipiente, ali dentro eu vou ter espécies químicas formadas por ligação covalente e espécies químicas formadas por ligação iônica. Mas o fato é, são espécies químicas diferentes? São. Estão no mesmo sistema? Estão no mesmo recipiente? Sim. Então é uma o quê? Beleza? Uma característica importante. As misturas que estão em esses sistemas constituídos por 2 ou mais tipos de compostos, por 2 ou mais tipos de espécies químicas, eles sempre poderão ser separados por processos físicos ou por processos mecânicos. Então, por exemplo, se eu tiver água e sal, é uma mistura, porque eu tenho espécies químicas diferentes. Essa mistura eu consigo separar, eu consigo realizar algum processo físico ou algum processo mecânico para fazer com que a água fique em um recipiente separado e o sal fique em outro recipiente separado. Então, regra geral, toda mistura, os componentes presentes nessa mistura, as espécies químicas presentes nessa mistura, elas podem ser isoladas, elas podem ser separadas por diferentes tipos de processo. Vai ser um assunto de uma outra aula, a gente vai falar sobre os processos de separação de mistura, beleza? Tranquilo? Agora, classificação. Uma mistura, ela pode ser classificada como homogênea ou ela pode ser classificada como uma mistura heterogênea. O que é uma mistura homogênea? É um sistema constituído de 2 ou mais espécies químicas diferentes, de 2 ou mais tipos de compostos diferentes, mas que apresentam uma única fase, uma única porção visível, um único aspecto visual. Aí, qual que é o cuidado que eu quero que você tome? Quando eu falo que uma mistura homogênea é aquela mistura que apresenta uma única fase, tomem cuidado, porque nem sempre essa fase necessariamente é do ponto de vista macroscópico. Às vezes, visualmente falando, parece ser só uma fase, mas na verdade eu posso ter 2 ou até 3. Então, tomem cuidado, porque algumas misturas, do ponto de vista macroscópico, parecem ser homogêneas, mas na verdade é o quê? Heterogêneo. Então, na verdade, essa determinação de fase, por exemplo, eu posso fazer utilizando um microscópio. Então, se através de um microscópio eu consigo identificar 2 ou mais fases, na verdade não vai ser uma mistura homogênea, vai ser uma mistura tá? Então, toda mistura homogênea apresenta uma única fase, uma única porção visível. A olho nu ou com microscópio é sempre uma fase. Já a mistura heterogênea é aquele sistema constituído de 2 ou mais espécies químicas diferentes, 2 ou mais tipos de espécies químicas diferentes, mas que apresentam 2 ou mais fases, 2 ou mais porções visíveis. Então, por exemplo, água e sal. Tanto a olho nu quanto no microscópio, eu não consigo diferenciar, não consigo identificar quem que é quem. Então, tem um único aspecto visível, uma única fase, uma única porção visível, portanto, é uma mistura homogênea. Já água e óleo, eu consigo ver a água e eu consigo ver o óleo, mesmo a olho nu. Então, são 2 porções visíveis, são 2 fases. Então, significa dizer que é uma mistura heterogênea. Vou te dar alguns exemplos de misturas que, visualmente falando, parecem ser homogêneas, mas, na verdade, são heterogêneas. Um exemplo muito simples, o sangue. Visualmente falando, ele parece ser uma mistura homogênea. Se você cortar seu dedo, na hora que você olhar para o sangue, vai parecer que é algo uniforme, ou seja, toda mistura homogênea, por apresentar uma única fase, vai ter um sistema uniforme, ele vai ser idêntico do começo ao fim. É o caso do sangue. Ele parece ser uma mistura homogênea, mas quando eu levo para um microscópio, a gente consegue identificar os componentes. Então, tomem cuidado, porque nem sempre a determinação das fases é levando em consideração o aspecto macroscópico, o aspecto visual. Se através de um microscópio eu consigo diferenciar as fases,
Então, na verdade, não pode ser uma mistura homogênea, vai ser uma mistura o quê? Heterogênea, beleza? E aí, uma mistura heterogênea, ela pode ser bifásica, ela pode ser trifásica, ela pode ser tetrafásica, ou ela pode ser polifásica, em função do número de fases, beleza? E aí, o que pode aparecer aqui? Por exemplo, água e sal. Quando eu falo água e sal, eu estou considerando que o sal está completamente o quê? Dissolvido, beleza? Então, mentalize, imagine na sua cabeça um copo, um recipiente com água e sal. Por mais que você se esforce, você não vai conseguir enxergar o sal lá dentro, porque ele vai estar completamente dissolvido. Então, aqui eu posso falar que eu tenho, nesse sistema aí, eu tenho uma única fase e dois o quê? Componentes. Então, não se esqueçam. Fase são sempre as porções visíveis da minha mistura, sejam elas a olho nu ou com a utilização de um microscópio. Componentes são as diferentes substâncias presentes no meu sistema. Então, se eu tenho água e sal, a água é um componente, o sal é outro componente. Então, componente é cada substância diferente presente na minha mistura, sacou? Já aqui embaixo, a mistura heterogênea, tu usou mais fases, água e óleo. Água é um componente, óleo é outro componente. Então, aqui eu tenho dois componentes. E como eu consigo ver a água, como eu consigo ver o óleo, aqui eu tenho um exemplo de uma mistura onde eu tenho duas fases e dois componentes, beleza? Então, galera, é muito tranquila essa definição. Só tomem cuidado com algumas situações que, às vezes, a gente tem que tomar, né, prestar um pouquinho mais de atenção, porque nem sempre a classificação quanto o número de fases é em relação ao aspecto macroscópico. Então, quais seriam os principais exemplos? O leite e o sangue. Esses dois exemplos são exemplos de misturas em que, visualmente falando, macroscopicamente, parecem ser misturas o quê? Homogêneas. Mas quando eu levo para um microscópio, são misturas o quê? Heterogêneas. Então, normalmente, nos exercícios, quando eles querem te pegar aí na hora de determinar fase, componente, classificação de heterogêneo, você vai ter que tomar cuidado com isso, tá? Sangue, leite, é, o próprio granito, tá? O granito por si só, ele já tem três fases, três componentes. Lembra? O granito, aquela pedra. Ele é constituído de quartzo, feldspato e mica. Então, se em um recipiente eu tiver um pedacinho dessa pedra lá dentro, é um material só, é o granito. Mas, na verdade, o granito por si só, ele já é constituído de três fases e três componentes. Então, o granito é, sim, uma mistura o quê? Heterogênea, sacou? Então, só para ver se você entendeu. Se eu tiver em um recipiente, em um becker, um pedacinho de granito e água, quantas fases? Quatro. A água, quartzo, feldspato e mica. Quantos componentes? Quatro, beleza? Se eu tiver lá granito, água e gelo, quantas fases? Gelo eu consigo ver. A água eu consigo ver. E mais três componentes. Então, eu tenho um total, mais três fases. Um total de cinco fases. Agora, quantos componentes? Quatro. Por quê? Água e gelo é um componente só. E mais os três componentes do granito. Então, tomem cuidado com essas situações, tá? No caso do sangue, no caso do leite, você não precisa se preocupar em identificar a quantidade de fases, nem a quantidade de componentes. O que você precisa lembrar é que esses dois casos, visualmente falando, parecem ser misturas homogêneas. Mas, na verdade, são misturas o quê? Heterogêneas, sacou? Quer outra dica importante? Uma diferença, uma informação que vai te ajudar pra caramba para você ter condições de determinar se a mistura é homogênea ou heterogênea. Por exemplo, água e sal. Se eu tiver um recipiente com água e sal, considerando que ninguém vai beber essa água, que ela não vai evaporar, que não vai acontecer nada, sempre uma mistura homogênea, os componentes estão 100% misturados. Ou seja, eu posso deixar em repouso a vida inteira. Nunca vai ocorrer decantação. O que isso quer dizer? O sal que está dissolvido na água, ele vai permanecer dissolvido. Ele nunca vai para o fundo da recipiente. Então, misturas homogêneas que também podem ser chamadas de soluções, elas nunca sofrerão, elas nunca irão passar por processos de decantação. Já uma mistura heterogênea, quando eu deixo em repouso, naturalmente
um dos componentes, por ação da gravidade, por ser mais denso, vai para o fundo e o menos denso fica na superfície. Então, essa é uma informação extremamente o quê? Importante. Sofreu decantação, é mistura heterogênea. Não sofreu decantação, não foi ninguém profundo, é mistura o quê? Homogênea, beleza? Não esquece que essa dica te ajuda pra caramba. E aí, você vai ter que tomar cuidado com mais algumas outras situações. Por exemplo, o suco. O suco, ele é uma mistura homogênea ou ele é uma mistura o quê? Heterogênea? Percebam que tudo quanto é tipo de suco que a gente compra, que você vai beber, é recomendado que você agite antes. Por quê? Porque como ele fica paradinho, em repouso, um pouco dele vai para onde? Profundo. Então, é uma mistura o quê? Heterogênea. Agora, acontecem muitos equívocos em questões que têm água com gás. Toma cuidado. Por quê? Se eu considero a água com gás, que ela está devidamente fechada no momento que ela foi envasada, eu posso considerar uma mistura o quê? Homogênea. Mas a partir do momento que eu abro a garrafa, em função de uma diminuição brusca da pressão que está lá dentro, eu vou ver a formação de bolhas. Aí passa a ser uma mistura o quê? Heterogênea. Então, toma cuidado com essas situações bem peculiares. Mas, em geral, gente, mistura homogênea, uma única fase, não só em relação àquilo que eu vejo, mistura heterogênea, duas ou mais fases, beleza? E aí, para ser mistura, obrigatoriamente eu tenho que ter duas ou mais substâncias diferentes juntas. Se essas duas ou mais substâncias diferentes juntas apresentarem um aspecto uniforme, é mistura homogênea. Se não apresentar um aspecto uniforme, se apresentar diferentes porções, diferentes aspectos, é mistura o quê? Heterogênea. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Voltando aqui. Toda mistura, ela vai apresentar propriedades físicas o quê? Variáveis. Quando eu falo propriedade física, eu estou falando de temperatura de fusão, temperatura de ebulição, densidade. Por que essas propriedades são variáveis? Porque vai depender da quantidade. Então, por exemplo, se eu tiver 100 ml de água e 10 gramas de açúcar, essa mistura vai ter uma determinada densidade, vai ter uma determinada temperatura de ebulição. Agora, se eu tiver 100 ml de água e 30 gramas de açúcar, já vai ser uma outra densidade, uma outra temperatura de ebulição. Então, toda mistura, essas propriedades físicas, elas são variáveis porque depende da quantidade também de cada um desses componentes da minha mistura. Aí, é muito importante você conseguir reconhecer que o seu sistema é, de fato, uma mistura, também através da análise gráfica, através do gráfico chamado de curva de aquecimento, que eu vou te mostrar aqui neste exato momento, beleza? Então se liga aí, concentra, vai anotando essas informações que são extremamente importantes, tá? Estou colocando aqui só o que você precisa de fato saber. Vamos lá. Aí, de novo, esse gráficozinho, essa curva de aquecimento, gente, não me interessa se é mistura homogênea ou se é mistura o quê? Heterogênea. O comportamento de uma mistura vai ser exatamente o mesmo, tá? Então, vamos aqui para análise gráfica. E aí, quando eu falo de análise gráfica, eu estou falando gráfico da curva de aquecimento, tá? E aí, para mistura, é muito mais curva de aquecimento. É muito mais comum aquecimento aparecer o gráfico que representa a curva de aquecimento, que é quando a temperatura está aumentando, do que a curva de resfriamento, que é quando a curva está, que é quando a temperatura está diminuindo. Mas a ideia é exatamente a mesma. É o mesmo raciocínio que eu te mostrei quando a gente mostrou, quando a gente falou sobre substância lá no gráfico, na curva de aquecimento e de resfriamento. Beleza? Vamos desenhar aqui. Então, esse gráfico ele é da temperatura, também em função do quê? Do tempo, beleza? E aí, toda mistura, gente, não me interessa se ela é homogênea ou se ela é heterogênea. O aspecto do gráfico vai ser o mesmo, ou seja, ele vai ter que apresentar as propriedades físicas o quê? Variáveis. Então, o gráfico vai ter esse aspecto aqui, ó. Onde esse primeiro patamar aqui, ó, é a temperatura de fusão. Percebam que ela está aumentando. E esse aqui
É a temperatura de quê? De ebulição. Então, toda mistura, seja ela heterogênea ou homogênea, durante um determinado intervalo de tempo, que é onde ocorrem as mudanças de estado físico, a temperatura ela não fica constante, ela continua o quê? Aumentando, o que prova que toda mistura, seja ela homogênea ou heterogênea, as propriedades são o quê? Variáveis. Mas o comportamento, as mudanças de estado físico associadas ao que eu preciso identificar no gráfico é exatamente o mesmo, ou são exatamente os mesmos. Olha só. Aqui é o estado sólido, aqui é sólido mais líquido, aqui é só líquido, líquido mais gasoso, e aqui é só o quê? Gasoso. Então, o que é importante você perceber é que toda mistura, seja ela homogênea ou heterogênea, durante as mudanças de estado físico, o patamar não está constante, ele continua aumentando. Ó, se você perceber, está tendo um aumento aqui. Então, fazendo uma analogia bem simples, gente, chega a ser esdrúxula, mas te ajuda pra caramba, o gráfico de uma substância lembra uma escada, com dois patamares muito bem definidos. O gráfico de uma mistura lembra uma rampa, onde está sempre o quê? Aumentando, sempre crescendo. Eu não vejo nada constante, nada na horizontal, sacou? Então, toda substância, o gráfico vão ter dois patamares constantes, toda mistura, os dois patamares vão ser o quê? Variáveis, eles vão continuar aumentando. O gráfico representa a curva de aquecimento, tanto de uma mistura homogênea, quanto de uma mistura o quê? Heterogênea. Beleza? Tranquilo? Bem fácil. Toma cuidado aí, para você não confundir, para você não errar. Agora, dentro de misturas, é importante falar de dois comportamentos muito peculiares. Quais são esses comportamentos peculiares? Nós temos dois casos especiais de mistura que o gráficozinho apresenta algumas diferenças e essas diferenças são importantes. Então, é muito importante você olhar para um gráfico e conseguir perceber que representa um caso normal, comum de mistura homogênea e heterogênea e esses dois casos especiais aqui, ó, que eu vou colocar aqui para você, para a gente reforçar essa ideia, tá? Então, vamos lá, se liga, presta atenção, quase acabando a aula, tá? O que eu te falei, são microconteúdos, são aulas mais curtas, mas bem focadas naquilo que você precisa saber, tá? Então, vamos aqui, olha só. Quais são os dois casos especiais? São as misturas eutéticas e as misturas azeotrópicas. Então, toma cuidado só com esses dois casos. Quando que eu sei que a minha mistura é eutética? Quando que eu sei que a minha mistura é azeotrópica? Primeira coisa, o que é uma mistura eutética? Sempre, gente, uma mistura eutética é sempre uma mistura o quê? Vou abreviar. É sempre uma mistura homogênea, onde as substâncias estarão no estado o quê? Sólido. O único e principal exemplo que você precisa lembrar de mistura eutética são as ligas metálicas, tá? E aí, toda mistura eutética, toda mistura homogênea de substâncias em estado sólido, de metais, de ligas metálicas, elas serão caracterizadas por apresentarem temperatura de fusão constante e temperatura de ebulição o quê? Variável. Lembra que o normal é uma mistura ter os dois patamares o quê? Variáveis. Esses dois casos, um vai ser constante, o outro vai ser variável. Então, a mistura eutética, o gráfico vai ter esse aspecto aqui, ó. Temperatura em função do tempo. Então, o gráfico vai ter esse aspecto aqui, ó. Aqui eu tenho a temperatura de fusão constante. Aqui eu tenho a temperatura de ebulição, o quê? Variável. Então, falou de mistura eutética, lembra das ligas metálicas. Joias de ouro é um exemplo de liga metálica. Então, ela tem a temperatura de fusão constante, mas a de ebulição continua sendo variável, beleza? E detalhe, toda mistura eutética é sempre uma mistura
homogênea. Olha para minha aliança, você consegue identificar quem que é quem aqui? Não, e nessa aliança tem ouro, prata e um pouquinho de cobre. Como eu não consigo distinguir quem que é quem, toda mistura de metais, toda liga metálica é sempre um exemplo de uma mistura eutética. Ela sempre vai ser caracterizada por ter a temperatura de fusão constante e a de ebulição variável, beleza? Agora, o outro caso especial, mistura azeotrópica. Vou colocar aqui. Também é uma mistura o quê? Homogênea. Só que agora é uma mistura homogênea de substâncias do estado o quê? Líquido, tá? O principal exemplo de mistura azeotrópica ou de azeótropo é a água com álcool, com etanol, 96%, tá? Aí aqui vai ser assim, ó, ao contrário. A temperatura de fusão é variável e a temperatura de ebulição vai ser o quê? Constante. Exatamente o contrário da mistura eutética, tá? Então, o gráfico vai ter esse aspecto aqui, ó. Temperatura em função do tempo. Então, o gráfico vai ser assim, galera, ó. Ebulição variando, ou fusão variando, temperatura de fusão aqui, variando, temperatura de ebulição aqui, constante. Beleza? Então, galera, para fechar a aula de hoje, presta atenção. Nossa aula de hoje foi sobre o quê? Mistura. O que é mistura? É qualquer sistema onde eu tenho duas ou mais substâncias diferentes juntas, duas ou mais espécies químicas diferentes. Aí essa mistura pode ser homogênea ou pode ser heterogênea. Homogênea é quando apresenta um aspecto uniforme, uma única fase. Heterogênea, duas ou mais fases. Só toma cuidado que quando eu falo de fase, não é sempre necessariamente em relação ao aspecto macroscópico, aquilo que eu consigo ver a olho nu. Porque existem situações que quando eu levo para um microscópio, eu consigo identificar diferentes fases. Então, lembra do caso do leite, lembra do caso do sangue, que parecem ser homogêneas, mas na verdade são o quê? Heterogêneas, beleza? Outra informação importante é o que está aqui no quadro. Toda mistura, seja ela homogênea ou heterogênea, as propriedades físicas são sempre variáveis. A temperatura de fusão, a temperatura de ebulição, a densidade são sempre variáveis porque vai depender da quantidade que eu tenho de cada componente na minha mistura, beleza? Lembrando que componente é cada substância diferente presente na mistura. E fase é cada aspecto visível, seja ele a olho nu ou utilizando um microscópio. Então, esse gráfico representa o comportamento normal, comum de todas as misturas, sejam elas homogêneas ou heterogêneas. Os dois patamares, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, variável. Agora, existem dois casos especiais, dois casos importantes que você precisa lembrar, que são exemplos de misturas, mas que fogem ao comportamento normal, ao comportamento padrão, que é o caso das misturas eutéticas e das misturas azeotrópicas. Toda mistura eutética ela é caracterizada por ter temperatura de fusão constante e ebulição variável. São as ligas metálicas. É sempre uma mistura de substância estado sólido. As misturas azeotrópicas, temperatura de fusão variável e a de ebulição constante. Isso que caracteriza, tá? E aí o principal exemplo de mistura azeotrópica são misturas homogêneas do estado líquido. Exemplo, água e álcool. Beleza? Galera, é isso. São esses conceitos, essas características, essas classificações que precisam ficar claras na sua cabeça no que diz respeito a identificar quando que é substância e quando que é mistura, beleza? Faz exercício aí, faz a tarefa, porque você precisa treinar para que tudo isso fique claro na sua cabeça e você não erre esse tipo de conteúdo na sua prova, beleza? Beijo para você, grande abraço, te espero na próxima aula. Valeu!